Obrigada. A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente ler a palavra. Amém? Só mais um pouquinho. Depois você vai ficar sentado até o finalzinho do culto. Amém? Quero louvar e agradecer, o nome do Senhor por essa oportunidade. Eu lembro que as irmãs me convidaram, se eu não me engano, foi em agosto, não pude vir. Era chá. Coincidiu com o dia que o nosso bispo estava aqui no Rio, que ele me ordenou. Por isso eu não pude vir, até brinquei com o pastor, vocês nunca mais vão me convidar. E aí as irmãs me convidaram novamente, amém? Muito obrigada por confiar na nossa vida, no nosso ministério. Desde que eu entrei aqui, eu senti uma presença de Deus muito grande. Realmente, as irmãs do coque do ciclo de oração estavam certas. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Ruth, no capítulo de número 1. A pastora Clara, a diaconisa Clara, ela me deixou bem à vontade em relação ao tema. Ela falou que eu não precisava me ater ao texto. E eu orei ao Senhor e Deus tem falado muito comigo no livro de Ruth. Semana passada eu também ministrei numa conferência de mulheres que era exatamente o mesmo tema dessa conferência. Então eu creio que Deus tem algumas coisas para falar ao nosso coração. Você achou? Diz amém. Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 17, depois eu vou ler o verso 22, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando, preste bem atenção nisso, para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usais com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso cada uma à casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao seu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já estou muito velha para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperar-lo-eis que viesse a ser grandes, deter-vos-ei por eles, sem tomares marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. A órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também como a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali. Serei sepultada, me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morrer
não seja a morte a me separar de ti. Verso 22, assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém. Fala comigo, chegaram a Belém. No princípio da cega das cevadas, amém? Você pode se assentar. Eu fiz questão de fazer essa leitura um pouco longa com você, porque eu queria que você entendesse que cada coisa que o Senhor vai falar no nosso coração está no texto. Porque às vezes a gente fala, e onde é que está isso no texto? Está no texto, por isso que eu fiz questão que você se atentasse ao que está escrito aqui. O tema dessa conferência de mulheres é esperança. Começo, recomeço. E no meu entendimento, Ruth é um ótimo e maravilhoso exemplo, assim como Jó, de alguém que recomeça a sua história depois de uma perda, depois de um trauma, depois de uma dor, depois de um luto muito grande. E Deus tem algumas coisas a ministrar ao nosso coração que nos ensina acerca dessa mulher. Antes disso, eu queria compartilhar com você algo que o Senhor falou no meu coração quando eu estava ali sentado. A irmã colocou aquele vídeo da árvore que foi cortada e aquela árvore ela começou a florescer novamente. E eu me lembrei da porção que nós lemos essa semana, que nós estudamos lá na nossa igreja, Levíticos capítulo 26. O verso 3 fala algo muito interessante ao nosso coração e o Senhor me fez recordar disso. O Senhor disse a Israel que se eles obedecessem e andassem nos ensinamentos, nos mandamentos do Senhor, o Senhor mandaria chuva no tempo certo e a terra produziria sua novidade. E o Senhor ministrou isso ao meu coração. Se existe algo que pode trazer esperança para alguém que foi cortado, são as águas, são as correntes, o cheiro da água. Mas eu queria que você entendesse que essa chuva que traz uma nova esperança, que traz um renovo, que traz uma possibilidade de florescer ainda que cortado, essa chuva ela só vem mediante a obediência. É isso que o próprio Deus disse a Moisés lá em Levíticos. Ele disse que se me obedecer, eu mandarei a chuva no tempo certo e a terra vai produzir a novidade. Sabe, pastora Viviane, eu vejo que alguns cortes que nós sofremos na nossa vida ao longo da nossa trajetória vem para nos tirar do eixo, vem para nos tirar do prumo, vem para nos tirar da posição. E se a gente se ofende, se a gente se ata àquilo que fazem conosco, a gente sai da direção da obediência e cortados somos e cortado ficamos. Então, esses dias o pastor fez uma visita a um amigo, uma pessoa que a gente conheceu, na verdade não era um amigo, o pastor conheceu ele naquele dia, e alguém que estava desempenhando o ministério e veio a ofensa, veio a difamação, veio a dor, veio a calúnia e ele paralisou. E uma ovelha dele foi lá, eu achei isso muito interessante, a gente não conhecia ela, e eu achei legal que ela foi lá na igreja pedir a gente ajuda para ajudar o pastor dela. E a gente não conhecia, e o pastor foi lá, eu achei aquilo tão incrível, o pastor foi lá, e o outro pastor, o pastor que foi visitado, ele estava amarrilhado na ofensa. E foi liberado, foi ministrado sobre a vida dele, sobre o perdão. Porque às vezes, irmãos, o que nos prende é a falta de perdão. E uma coisa que eu quero dizer para você, se Deus tem confiado algo à sua vida, seu ministério, obrigado. A gente precisa lidar com a armadilha da ofensa. Porque se é evangelho, a centralidade do evangelho é a cruz. E a cruz é o tempo inteiro o perdão. E se a gente não entende o quanto nós precisamos não ser só perdoados, mas liberar perdão, a gente para no meio do caminho. E o Senhor trouxe isso ao meu coração quando eu estava ali sentado, que a gente só consegue ver a renovação de Deus no meio da dor quando a gente obedece. E eu acho que isso faz um paralelo
a história de Elimeleque. Elimeleque viveu um tempo na sua época, pastor, o tempo dos juízes. Se você ler o último versículo do livro de Juízes, você vai entender tudo o que acontecia na época dos juízes. A Bíblia diz que não havia rei e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Um tempo que não tinha governo, Deus levantava juízes, os juízes julgavam e depois o povo voltava a pecar e automaticamente vinha nações, povos vizinhos, roubavam a novidade da terra, a terra experimentava seca. Foi nesse tempo de desobediência que houve fome na terra. E Elimeleque morava nesse lugar chamado Belém de Judá, que você já aprendeu que Belém significa Bet-Lehem, casa do pão. Só que esse lugar estava vivendo um contexto contraditório ao nome que carregava. Talvez você entrou aqui sentindo isso, vivendo uma realidade muito diferente das palavras que você recebeu da parte de Deus. Talvez o seu contexto esteja confrontando a verdade daquilo que um dia você recebeu como promessa, como palavra. E Elimeleque estava vivendo isso, um tempo de fome. E ele pega toda a sua família, os seus 2 filhos, Malom, Quilion, sua mulher, e eles vão à terra de Moabe. Eles vão a esse território que outrora foi amaldiçoado por Deus. Um dia Israel estava caminhando pelo deserto e o texto bíblico lá em Deuteronômio vai dizer que eles precisavam de água e de pão. E Moabe negou água e pão a Israel. Por isso eles passaram a ser inimigos. E Deus disse a Israel: não faça amizade com eles. E agora você vai ver um homem que, por causa da necessidade, ele toma uma atitude sem a direção de Deus, e ele começa a se remeter a um lugar que no passado não ajudou o povo dele em nada. Eu vou te explicar e você vai entender. Às vezes Deus nos coloca em situações para nos provar, para nos apertar, para nos esticar, e a gente faz como Jonas. A gente quer correr da prova, a gente quer correr da provação, e às vezes a gente pede ajuda a quem nunca ajudou. Às vezes a gente pede a Deus e Deus não atende naquele momento. A gente cria várias escapatórias para sair do processo de Deus. Eu lembro de... melhor exemplo para mim foi Jesus no deserto. A Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias, ele teve fome. Satanás tentou ele dizendo: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe uma coisa? Jesus poderia fazer aquilo? Claro que poderia. Por 2 vezes, eu acredito que até mais vezes, ele transformou, ele multiplicou, mas os evangelhos só relatam 2. Mas os evangelhos também relatam que ele fez muito mais do que está escrito. Ele poderia, e ele tinha total poder e autoridade para transformar pedra em pão. Por que ele não fez? Porque se ele fizesse esse milagre, ele estaria sendo dirigido não por Deus, mas pela sua vontade e por Satanás. Sabe, eu creio que Deus trouxe você aqui para te fazer entender que processos são para a gente se submeter a eles. Processo não é para a gente criar escape. Processo não é para a gente correr. Processo não é para a gente questionar. Sabe, pastor, eu já passei um processo com Deus que naquele momento a gente fica até ofendido com Deus.
Sabe, porque a gente às vezes acha, irmão, isso aqui não tá nem no caderno que eu tô falando, mas Deus quer comunicar algo e eu tenho que ser livre para dizer o que Ele quer dizer. Sabe, quando eu casei, eu passei um sufoco tremendo, que nem cabe contar aqui, porque senão o tempo vai embora. E eu fiquei muito ofendida com a minha mãe e com meu pai, porque Deus me fez muitas promessas e eu achava que o socorro viria deles. Eu achava que o meu pai ia fazer comigo o mesmo que ele fez com a minha irmã. Ele montou a casa para minha irmã, sabe? Mas é a casa. Não foi uma casinha, não. Uma casa linda, com tudo, porcelanato, toda decorada, tudo. Quando chegou na minha vez, meu pai não me deu menos que nada. E eu fiquei muito ofendida com meu pai. E logo em seguida meu pai comprou uma outra casa de praia para eles, e eles montaram a casa com tudo do bom e do melhor, e nem geladeira eu tinha. Falei assim, meu Deus, como que a minha mãe é egoísta, sabe? Minha mãe não me deu nada. E um dia eu tava na casa de praia, eu não sei por que eu tô falando isso aqui. Um dia eu tava na casa de praia e eu sentei no quarto, um quarto todo bonito que ela arrumou. E eu falei assim, meu Deus, como que a minha mãe é? Ela vende, ela tem caixas e caixas de roupa de cama. Não é roupa de cama não, é roupa de cama da Artex, aquela caríssima. O armário cheio de pacote. E a minha mãe não me deu uma. E eu também falei, não vou pedir. E sabe o que Deus falou pra mim? Até hoje você vai ficar com essa ofensa no teu coração. A partir de hoje você não vai ficar mais. Porque fui eu quem tranquei o coração da tua mãe e do teu pai. Fui eu que fechei o coração dele para eles não te darem nada. E aí eu dizia para Deus, pastor, Senhor, eu casei em santidade. Senhor, nem beijar eu beijava. Eu fiz voto. Eu fiz isso, eu subi monte, eu fiz aquilo. A minha vida devocional é assim. E eu comecei a jogar um monte de coisa, sabe? No colo de Deus, achando que Deus me devia alguma coisa. E Deus falou assim para mim, não, você não está entendendo nada. Você precisa passar por esse processo. Porque antes, na casa da minha mãe, eu tinha tudo e não dava valor a nada. Quando eu casei, eu fui descobrir o preço de uma geladeira, de uma roupa de cama que sempre tinha e a gente às vezes reclamava. Na época que eu morava com meu pai, todo dia bife. Vai ver quanto tá o quilo do bife. Esses dias eu tava falando com o pastor, eu falei assim, amor, quando a gente tá com o nosso pai e nossa mãe, a gente não sabe o preço de nada. E eu falo, meu pai sempre muito farto, sempre comprou muita coisa pra dentro de casa. Pai, você só compra suco de caju, porque eu compro de maracujá. O de maracujá é 15, o de caju é 7. Eu tinha uma amiga que ela cantava pra mãe, frango, nada mais que frango. Mas ela não sabia que o frango era mais barato que a carne. Aí a gente faz isso com os nossos pais. Até um dia que a gente precisa ir no açaí todo mês. No meu caso, toda semana. Então escute isso aqui. Eu não sei por que Deus está mandando dizer isso, sabe? Mas às vezes a gente se ofende com o próprio Deus nos processos que Ele coloca a gente. E nesse dia Deus falou comigo, se eu não me engano, foi em Gênesis capítulo 44, o desfecho da história de José. E quando os irmãos dele chegam, vê ele como governador, como alguém na gerência, numa condição bem diferente da última vez que viram eles. E eles se desesperam achando que os irmãos iam se vingar dele, mas ele disse, não, para, foi pro teu bem que Deus me mandou aqui. Sabe, Deus me mandou aqui para que a vida de vocês não se perdesse.
E naquele dia o Senhor ministrou algo ao meu coração. E Deus falou para mim: Mariana, no começo a gente não entende o processo. Sabe, porque a gente acha que porque a gente tem uma vida de profunda obediência, Deus deve alguma coisa, mas até os obedientes passam por processos de deserto, como Jesus passou. E os desertos da vida são os momentos que Satanás mais vai me tentar e te tentar. Só que o texto bíblico diz bem claro que ao término de todos aqueles níveis de tentação, os anjos de Deus vieram no deserto e serviram Jesus. Naquele dia eu entendi que eu precisava liberar perdão para os meus pais, porque não eram eles, era Deus. E hoje a minha mãe, tudo ela quer me dar, mas eu não gosto de escalpelar ela, sabe? Eu falo: mãe, me presta uma roupa, pode ficar para você. Não, mãe, é sua. Eu sempre tive, não, quero tudo. Eu sempre falei: não, mãe, é seu. Não, mãe, não precisa comprar, não. E hoje o coração dela, eu falei até pro pastor: minha mãe tá mudada. Mas não é ela que tá mudada, é Deus que agora move o coração dela. E teve um dia que eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma facada no meu pai. Falei: pai, poxa, compra uma máquina de lavar pra mim, que a lá de casa quebrou. Nem minha era da moça lá da casa. E ele foi lá e comprou. E aí o Senhor falou comigo: você precisa pedir a Ele, quebra esse orgulho. Então eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Elimeleque passou um processo que ele resolveu achar uma saída com as suas próprias mãos. E nesse processo, todo mundo morreu. Somente a sua mulher Noemi fica. Eu poderia ficar só nesse versículo 1 aqui. A Bíblia diz que eles passaram 10 anos naquela terra, na terra de Moabe. E ali, ele morre, os seus filhos morrem, e fica sua mulher, suas 2 noras, viúvas, desamparadas. Mas algo me chama muita atenção nesse texto: a força que Noemi tinha para recomeçar. E eu quero dizer algo aqui para você: independente do processo, da dor, da perda, você precisa reunir forças para recomeçar. A Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, a sua força vai ser muito pequena. Então, nesses processos de corte, de perda, de decepção, de dor na nossa vida, nós precisamos reunir forças para continuar caminhando dentro do propósito de Deus. Ainda que você não entenda como eu não entendia. Porque eu pensei, eu tinha uma expectativa. E eu tenho aprendido algo, pastor. Às vezes a gente se frustra e a gente cai no abismo da incredulidade, porque Deus fala com a gente e ao invés da gente crer, a gente imagina. Sabe, que crise que eu vivi quando eu casei. Além da financeira, era crise espiritual. Meu Deus, que luta que foi esse casamento no começo. A gente imagina as coisas que Deus fala. Tipo assim, Israel imaginou como seria o Messias. Era um inconsciente coletivo. A nação tinha um pressuposto de como seria esse Messias. Um rei com autoridade política, alguém com uma imponência que libertaria eles do domínio de Roma. Mas ele veio insurgindo e infringindo toda a expectativa humana. E às vezes a gente se frustra porque a gente imagina que vai ser de um jeito. João Batista imaginou que seria de um jeito. Um dia ele estava na cadeia e ele se sentiu ofendido com Jesus. E ele perguntou, mandou os discípulos para perguntar: é ele mesmo ou vai vir outro?
Poxa, o camarada estava lá no Jordão. Eis aí, que crise é essa? É da imaginação. É você criar uma expectativa com base no que você deseja e não no que Deus falou. Às vezes Deus diz: vou te dar um bom casamento, mas você não imagina tudo que você vai passar. Como que vai ser? Deus falou com José, não sei por que Deus está me levando nesse caminho, mas Deus falou com José em sonhos por 2 vezes que ele ia governar. Era a lua, o sol, os feixes de trigo, você conhece o sonho, mas ele gerou uma expectativa. Ele não sabia o processo, mas no final, você imagina tudo que passou na cabeça de José. Então a gente precisa reunir forças para continuar crendo contra a esperança, não imaginando como Deus vai fazer, mas crendo que Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Glória a Deus! Agora você vai ver um homem que decidiu criar uma saída. Todo mundo morre. E fica uma mulher já idosa, respeitosamente idosa, numa terra estrangeira, sem marido, sem filhos. Só que o texto diz que ela recebe uma notícia. E a notícia que ela recebe é que Deus tinha visitado a terra de origem dela com pão. E aí ela começa a se organizar para partir daquele lugar. E eu creio que todos os processos de dor que a gente passa na nossa vida, a gente precisa decidir sair do contexto daquela dor. Fala para o irmão assim, ó, vira para ele e fala assim: sai do contexto da dor. Nós precisamos nos desligar de tudo aquilo que intensifica as nossas dores. Às vezes você vai precisar cortar relacionamento porque está intensificando dor. Você está querendo esquecer de um evento e aquela pessoa fica o tempo todo trazendo aquele evento. Você está querendo se desvencilhar daquele relacionamento que muito te fez mal e que Deus disse que não era para você, mas aquela pessoa está sempre trazendo aquilo para o teu presente. Noemi entendeu que para que ela recomeçasse, ela entendeu que para ela recomeçar, ela precisava se mover. Fala para o teu irmão: se move. Se move. Se move na direção certa. E ela vai se mover em direção à sua origem. Um lugar que eu creio que eles nunca deveriam ter saído. E ela começa a se mover, ela começa a caminhar. Nós precisamos sair do lugar da dor. Porque se o luto for nutrido durante muito tempo na nossa vida, vira uma idolatria, pastor. Eu não gosto de ver filme de terror, mas eu vi um que eu achei muito pedagógico, aquele Annabelle. Não estou aconselhando ninguém a ver não, tá? Não tinha nem que ter falado o nome. Não gosto. Porque no filme de terror, sabe que o diabo sempre reina, né? E sempre aparece um padre lá que não tem autoridade nenhuma, dá nervoso aquele homem. E aí, essa família, nesse filme, ela perde uma filha. Uma criancinha muito linda sofre um acidente de carro e ela deixa uma bonequinha. Só que a família não consegue sair do contexto da dor. Ela deixa o quarto montado do mesmo jeito, os brinquedos no mesmo lugar. E todos os dias eles iam lá visitar, olhar foto. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Você precisa se desvencilhar de passado. Você precisa deixar o morto. Rebadachanda, rabandoquécia. Num determinado momento, começou a aparecer um monte de vulto naquela casa. E o vulto parecia com a menina. Eles sentiram mal,
Mas eles passaram a nutrir aquela presença demoníaca que se parecia com a criança, mas não era. E aquele demônio que se parecia com a criança começa a oprimir, destruir coisas na casa. E o final você já sabe. Como eu falei, nesses filmes de terror, o diabo sempre ganha, né? O demônio continuou lá. O padre colou um monte de palavras, de folhas da Bíblia no armário, mas o demônio continuou lá. Porque palavra que não é colocada em prática, irmão, em nome de Jesus, não funciona. Então pega isso aqui. Às vezes a gente atrai opressões demoníacas na nossa vida porque a gente fica nutrindo o passado. Quando eu preguei esse texto lá na nossa igreja, eu falei: eu tenho uma pessoa na minha família que ela vive um luto há mais de 30 anos. Ela é viúva há 30 anos e a vida dela parou. Você vai na casa dela, irmão, eu fico assim assustada. Ela conta eventos, pastora, de 20 anos atrás, como se tivesse sido ontem. Ela já entrou no estado já de problema de saúde mental, porque ela está vivendo o passado. Irmão, acredite se quiser, as roupas dela são de 30 anos atrás. Ela é muito bonita, elegante, mas a casa dela é tudo muito antigo, é muito assustador. São fotos nas mesas de pessoas que morreram há 20, 30, 40 anos atrás. E sabe qual é o estado dela? De depressão profunda, porque a alma dela está presa no morto. E deixa eu dizer para você, Deus é Deus de vida e não de morte. Deus é Deus de vivos. Deus deu uma ordem para os sacerdotes de Israel, qual era? Não pode tocar no morto. Se toca no morto, fica impuro. Se fica impuro, não pode servir no altar, não pode servir no tabernáculo, porque morte e vida não se combinam. E o sumo sacerdote, aquele que precisava ter um nível de renúncias maiores, ele não podia nem ir no sepultamento da sua mãe, nem do seu pai. Nem podia. O sacerdote ainda podia sepultar pai e mãe, mas o sumo nem podia. Sabe, Deus está dizendo para alguém aqui: se Deus tem algo na sua vida, porque eu creio que todos nós somos sacerdotes, esquece o morto, esquece o passado. Sai dessa história, desse relacionamento. Para de reconstruir na tua imaginação como era bom, mas ele te batia. Como era legal, como eu era feliz, agora estou sozinha. Mas você ouvia um monte de coisa que desconstruía talvez a sua identidade. Noemi decide sair do lugar da perda, do lugar da dor. E ela começa a caminhar. Sabe, hoje Deus me chamou a atenção, já li esse texto trocentas vezes, mas hoje Deus chamou a atenção ao meu coração, algo especial. Porque Noemi, de vez em quando eu vou trocar o nome, Noemi, ela não confronta o coração de Orfa e de Ruth de cara. Todo mundo toma a mesma decisão: vamos sair de Moabe e vamos para o lugar aonde Deus está visitando com pão. E elas vão caminhando. O texto diz que elas vão caminhando. E sabe, pastor, o caminho, a caminhada, o tempo vai revelando o coração. Às vezes a pessoa chega toda empolgada: não, eu quero fazer, eu quero ajudar. E eu já entendi que o espírito profético, ele nos revela muita coisa, mas o relacionamento nos revela mais coisas ainda. Porque Jesus, ele tinha convicções, certezas e verdades sobre pessoas, mas a intimidade do coração delas, a gente vai conhecendo na caminhada. A gente vai conhecendo no percurso. É por
isso que eu creio no discipulado. É por isso que eu acredito que a gente tem que investir no discipulado. Porque se você quer conhecer o caráter de alguém, anda com essa pessoa. Toma café com ela. Bota na mesa como Jesus fazia. Sabe, aquela mulher de Sunem, ela só conheceu que o profeta era homem de Deus porque ele sempre comia pão com ela na mesa. Sabe, quando ela decidiu construir um quarto para ele, depois de muito tempo de mesa, rebadácia, e a gente se decepciona porque investe coisas em pessoas sem conhecê-las. Você precisa saber em quem você investe. Nesse pouco tempo de ministério que eu falo assim, de pastorear, eu me surpreendi com tanta coisa. Porque tem gente que a gente, caraca, vai brotar, vai. Aí o outro brota e aquele estagna, estaciona. Aí vem uma surpresa aqui. Mas aquele que a gente estava com uma expectativa para. A caminhada, o discipulado vai revelando quem tem aliança. Noemi só foi conhecer o coração de Ruth e de Orfa no momento da dor. Interessante que elas ficaram 10 anos naquele lugar, mas foi no momento da dor, no momento, pastor, da crise da igreja, que a gente vai saber quem tem aliança. No final do ano passado a gente passou uma turbulência muito grande, e eu falei pro pastor, eu vou dar valor para quem ficou aqui nesse tempo. A gente vai honrar quem estava no momento da dificuldade, quem estava no momento que não tinha como pagar o aluguel da igreja. E eu pensei, Deus, vou alugar uma casa para mim morar e vou emprestar a sala. E pessoas disseram, não, pastora, carabanda chegue a narabás. E alguém disse, pastora, vou dar uma airfry, vamos vender o número de airfry. E eu falei, eu fui orar, e a gente foi orar, e eu falei, Senhor, pode, então vamos lá. O pastor até nos abençoou, não foi, pastor? Comprou não sei quantos números. Eu falo para edificar a fé dele, porque ele fez parte disso. Sabe, são essas pessoas que a gente tem que honrar, que tá com a gente quando você perde tudo, mas você tem um propósito. Qual é o propósito? Ir em direção a Belém, ir em direção à casa do pão. Lá tem restauração, mas eu preciso de uma caminhada. Quando Noemi disse, no meio do caminho, que ela não tinha mais nada para oferecer, os corações começam a manifestar. Quando você diz, como foi o nosso caso, a gente chamou a igreja e falou, olha, não tem dinheiro para pagar o aluguel. E aí eu orei, e a gente orou, e a gente ligou para o nosso bispo e falou, bispo, tá feia a coisa. Eu não sei como é que Jesus vai tirar a gente dessa enrascada. Foi um momento muito difícil, e a gente já tinha sido avisado que todo começo de ano é muito difícil, porque parece que as pessoas pegam 13º e torra tudo no shopping, depois vem PVA, um monte de coisa, e aí vai afetando a finança de todo mundo, e é um efeito cascata. Graças a Deus todo mundo é fiel. Deixa eu falar algo, uma experiência. Geralmente nas ceias, não é sempre, Deus colocou algo no meu coração lá na igreja. Eu queria compartilhar isso com você. Eu primicio pessoas na nossa ceia. Deus coloca no meu coração, às vezes, são primícias intencionais, né? Eu vou dar um presentinho. Sim, eu vou dar um presentinho, não. Geralmente eu dou um presente intencional para pessoas que Deus me direciona. E nesse dia, eu falei, Deus, o que eu vou dar? Eu já dei minha televisão, eu já dei minha vida, eu já dei tudo, o que eu faço? E aí eu lembrei que eu tinha 2 joias lá nas minhas coisas, e o pastor lembrou de um relógio. E eu fiz intencionalmente isso. Eu ofertei a vida de 2 pessoas preciosas. E foi um quebrantamento tremendo, sabe? Eles vêm ofertar a nossa vida, eles nos abençoam, mas nesse dia nós entregamos. E o pastor deu o relógio dele para uma ovelha.
Naquele dia, irmãos, a gente tinha uma dívida alta de água e luz que foi virando uma bola de neve. E o pastor discretamente chamou os irmãos depois do culto e falou: estamos com uma dívida de tanto. Eu quero pedir, quem puder ajudar coração, ora. Quem puder ajudar financeiramente, nos ajude essa obra. Tinha uma mulher viúva, que não é da nossa igreja. Era uma amiga de minha avó, que gosta de ir lá na igreja. A irmã é católica, irmã. Mas ela gosta de tomar, de almoçar com a gente. Agora o padre dela proibiu. Ela contou pro padre. Aí vieram minha avó: e o padre dela proibiu. Eu falei: não tá errado, né? Eu posso fazer, ela tem que saber onde ela quer ficar. E ela gostava de ficar com a gente. Aí a irmã tinha exatamente uma semana que ela estava viúva. Uma semana ela estava no culto. E aí ela chamou a minha avó e perguntou: Mariazinha, o que aconteceu? Aí: não, porque a igreja está com uma dificuldade, a gente vai precisar mover alguma coisa para pagar as contas da igreja, de água e de luz. Aí ela disse assim para minha avó: quanto é? A minha avó disse: é tanto. Chama o pastor, fala para ele comigo lá na minha casa que eu vou dar a ele. Eu vou dar para a igreja. Irmão, aquilo foi tão pedagógico para a igreja. Porque a gente falou aqui, ó: isso aqui foi resposta da minha primícia, da primícia do pastor. Isso aqui é pedagógico para vocês verem a força de um propósito no altar. Aquele mês foi muito difícil, mas foi um mês que Deus provou quem estava com o coração no propósito. Quando Noemi diz: não tenho mais filhos, não tenho marido, tô velha, ainda que eu casasse, vocês vão esperar crescer? A Bíblia diz que Orfa, com um beijo, se despediu, mas Ruth se apegou a ela. Enquanto tinha a expectativa de voltar a Belém, todo mundo queria ir porque lá tinha pão. Vou sair da condição. Mas quando conta o caminho e o processo e o que não vai ganhar, as renúncias que tem que fazer, alguém volta para trás e diz: melhor servir os meus ídolos, melhor servir a Baal, melhor voltar para a origem da minha mãe. Mas eu gosto de Ruth porque ela tomou uma decisão que não é reconstruir com base no passado, mas que é reconstruir com base no futuro. Novas perspectivas. Ela rompe o passado de maldição, porque ambas eram moabitas, ambas estavam debaixo de maldição. E elas tomam essa decisão e elas voltam. E o texto diz que Ruth e Noemi, elas chegam até que horas? E elas chegam no princípio da colheita. Só que agora tem um problema aqui. Qual é o problema? Chegam duas mulheres que ficaram, uma ficou pelo menos 10 anos fora da sua terra. Sabe, mesma coisa, você vai embora do teu país, leva a tua família toda e deixa a tua casa trancada. A crise que a gente tem de habitação, vão arrombar a sua casa e vão morar lá. A crise que a gente vive, alguém vai arrombar a sua casa e vai habitar aquilo que é seu. Elas se deparam com exatamente esse problema. Não tinha um homem, não ficou ninguém naquele lugar, não tinha como elas resgatarem o que era propriedade delas. Eu costumo dizer que a condição de Ruth é a condição de qualquer pessoa que tem o sonho americano. É aquele brasileiro que eu acho bobo, gente. Na minha opinião, tá? Que pensa: vou para os Estados Unidos tentar algo novo. Só que você chega lá, você é estrangeiro. Às vezes não tem uma formação, não fala a língua. Vai viver de quê? Aí começa
lavar chão, não que seja indigno, ser Uber de cachorro, cuidar de criança. Foi exatamente esse contexto que Ruth precisou se inserir. Ela não tinha como sobreviver, mas na lei que Deus deu a Moisés havia uma palavra que era: todas as vezes que era período de colheita, tudo que caísse no chão, tudo que caísse das mãos, no carro, tinha que ficar para trás. Para quem? Para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. O interessante é que meu Deus é um Deus tão grande, tão bom, que ele sempre disse a Israel: não oprima o estrangeiro, porque estrangeiro você foi no Egito. Sabe, a Deus dizendo assim: não faça com os outros o que fizeram com você. Erabadácia. Aí esse meu Deus que vingou Israel, diz: não faz aliança. Ele também abre um ponto de misericórdia no meio da lei, que é para favorecer o estrangeiro. Aí vem essa mulher e ela encontra uma misericórdia de Deus. E o texto diz que por causalidade ela vai até o campo de Boaz. E ela descobre, ela vai, ela colhe, ela faz amizade. Boaz descobre a história dela, a fidelidade dela, tudo que ela declarou para Noemi, o voto que ela fez. Ele fica admirado da força dessa mulher. E por ela ter decidido buscar no Deus de Israel força para recomeçar. E ele favorece ela. E ela vai lá, e ela colhe, e ele ajuda. Só que tinha uma coisa muito interessante, tem algo muito interessante aqui, uma chave muito profética. É que para Ruth recomeçar a história dela, ela precisava de um resgatador. Fala comigo, resgatador. Como eu falei do sonho americano, ele só é plenamente realizado, não é quando um brasileiro vai para lá e manda dinheiro para cá. É quando um brasileiro casa com um estrangeiro. Esse é o sonho americano. Gente, isso aqui é muito profético. Quem estuda um pouco de Bíblia já entendeu o que Deus quer falar. Ela precisava de um Goel, que significa um resgatador. Qual era a função de um resgatador? Devolver propriedades perdidas, vingar alguém que tinha sofrido um crime, uma violência, uma morte, suscitar descendentes. Essa era a função de um resgatador. E ela descobre que aquele campo que ela entrou para colher não foi à toa, não foi em vão. Foi o próprio Deus que direcionou ela a esse campo de Boaz. E ela descobre que esse homem que ela chega é o resgatador da família. Não tinha como a família não tinha como a família resgatar suas propriedades. Tudo que eles deixaram para trás quando foram para Moabe, se não tivesse um resgatador que tivesse ali para suscitar todas aquelas propriedades que haviam sido perdidas. E tudo isso só era possível se fosse observada uma outra lei, que era do levirato. Tinha que casar. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar. Deus está dizendo, Harabacandarás, que só é possível recomeçar se eu fizer uma aliança. Sabe? Quando Ruth, presta atenção, mesma coisa de uma brasileira, chegou lá, ganhou dinheiro, construiu casa, mas continua às vezes estrangeira, às vezes na ilegalidade, às vezes com medo de ser deportada, às vezes não consegue assumir patamares maiores de um emprego porque precisa de um visto, de um passaporte, ou melhor dizendo, de um documento, e ela está ilegal, então não consegue. Mas quando casa, o nome dele passa a ser dela, o direito dele passa a ser dela também, a herança dele passa a ser dela também. Não tem mais medo de ser expulso, não tem mais medo de ser deportado, não tem mais medo da pobreza. Por quê? Porque uma aliança foi
foi feita. E se você não entendeu, eu vou te explicar. Deus está dizendo que só é possível recomeçar, reconstruir, retomar o que você perdeu, se você fizer uma aliança com Deus. Boaz é a tipologia perfeita de Jesus, aquele que cumpriu toda a justiça, porque ele cumpre em favor da órfã, da viúva e da estrangeira. Ruth é a tipologia perfeita da igreja, porque o texto diz que nós éramos peregrinos e forasteiros. Eu quero te convidar a ficar de pé, amém? Mas agora você era peregrino, você era forasteiro, você não tinha direito. Tinha um vingador de sangue atrás de você, te acusando todo dia, todo sempre, dizendo: você pecou, você matou, você adulterou, você mentiu, você furtou. Mas quando a gente faz uma aliança com Goel, ele se coloca em meu favor e me justifica. O problema, pastores, é que tem gente que entra às vezes dentro da igreja, aqui não deve ter isso, quer recomeçar a vida, chega aqui, conta um monte de coisa para a pastora Viviane: perdi, morreu, acabou, fali. Mas quando pergunta: quer aliança? Quer compromisso? Quer oração? Ou melhor, quer fazer um propósito comigo? Foge. Sabe, eu creio que Deus me trouxe aqui para te dizer que enquanto você não firmar uma aliança muito sólida com Deus, não é possível recomeçar. Você vai continuar sendo estéril. Ruth foi casada com Malom muitos anos, nunca gerou. Mas quando ela faz uma aliança com Boaz, e algo muito lindo acontece, porque ela recebe um conselho de Noemi. Ela vai até a eira onde ele está, ela se coloca aos pés dele, e ela pega a capa. Essa capa que ele estava sobre ele é chamada de talit. Alguém já deve ter visto como é um talit. É aquele manto que os judeus usam, que tem 4 pontinhas com franjinhas. O judeu usa e ele fica mais ou menos nessa altura. Foi no talit que a mulher de fluxo de sangue tocou. Irmão, ela não caiu no chão, ela não rolou, ela não foi nos pés. Ela tocou mais ou menos nessa altura. Na orla, fica aqui, não fica no chão. A orla no hebraico é borda. Canaf é a asa. Ela não foi no chão. É nesse manto que Ruth toca. Ou melhor, que ela se cobre. Ela estava pedindo a Boaz cobertura, redenção, tal como a mulher do fluxo de sangue. Ela estava pedindo justiça sobre ela. E ela diz: você é o meu remidor. Sabe o que eu acho de tão lindo nesse texto? É que ele olha para ela, não toca nela, não violenta ela, não se aproveita dela, diz o texto. Ele pega a capa que ela tinha e ele enche de não sei quantas espigas. Sabe, é Deus dizendo para mim e para você: se você faz uma aliança e você decide ser um homem ou uma mulher submisso ao seu Deus e às suas autoridades, Deus, ele começa a te tirar da pobreza. Sabe como é que a gente acaba com o espírito da miséria? Com o espírito de Moabe, com submissão e obediência. Rebacheia. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que reino dividido não prospera. Você quer ver a tua vida ser marcada por miséria, por porta fechada, por gente negando o teu currículo? É só você não aprender a se submeter ao seu pastor, sua pastora, ao seu líder. Aquele que está lutando pela sua vida é sua mãe, seu pai, seu marido. São autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. E Ruth só encontra sustento quando ela decide se colocar debaixo do talite de Boaz. Rebadai, Shenegandarabácia, Rebalabachanda, Rabandoques, Anabassai.
Eu sinto Deus aqui. Se você sente o mesmo que eu estou sentindo, você pode começar a abrir a tua boca e dar glória, porque uma janela de esperança está sendo aberta aqui. Rebarabaxanda rabarabaixa. Era calaxebederra. Ebaras. Segura um pouquinho aqui, pastor. Rabacanda rabas. Rebai chorelehanas. Deus está dizendo, Ruth, é hora de recomeçar. É hora de romper com a maldição hereditária. Deixa pra trás o que a tua mãe viveu, o que o teu pai viveu. Faz aliança com quem tem Deus. Faz aliança com quem tem propósito. Faz aliança com quem está se dirigindo a Belém. Lá tem promessa, lá tem salvação, lá tem libertação. Deus quer mudar a tua história. Chega! Recandarabaxo! Ririririrararaxerra nabas! Recantarabanto quebadaçóbia! Se você tem glória, dá glória! Rebarabaxorele rabai! Tem esperança! Segura um pouquinho aqui. Eu quero fazer um convite. O primeiro convite. Eu creio que essa palavra não é em vão. Eu quero fazer um convite para você que não consegue firmar a sua aliança com Deus ainda. Você que precisa ter uma aliança com esse Boaz, com esse Cristo que te tira da vergonha. Eu não sei como eu falar isso. Com esse Deus que te tira da casa da sogra. Com esse Deus que faz você ter o seu próprio sustento. Rebarabás. Eu quero fazer um segundo convite. Para você que precisa deixar marcas do passado. Precisa sair do passado e andar para o futuro. Sabe, eu creio que essa palavra não é aleatória. Eu creio que o tema dessa conversa não é aleatório. Cadê você que se preparou para entregar essa palavra? Você que precisa dessa aliança, você que precisa sair do passado, você que está dizendo para Deus, eu não quero mais viver miséria. Rebarabaxão da rabás. Podem tocar. Rebarabassorelebai. Rebandachorele rabassai. Vai, deixa Deus te usar. Era la chora lererere. Garabaxão da rabacorele hanas. Arabanda calabás. Quebra cadeias aqui de depressão, Jesus. Quebra a cadeia de depressão. Gente que está presa naquele dia do sepultamento. Gente que ainda chora por um ente que morreu há muitos anos. Gente que ainda sente a dor do divórcio. Há um bálsamo em Gileade. Há remédio para curar tua alma. Elevassor, elevas. Rebarabaxão da rabá.
Rebas. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não vou insistir, eu já te fiz um convite. Eu creio que vir ao altar de Deus é muito profético. A Bíblia diz que uma mulher chamada Ana, ela foi no altar naquele dia de uma forma diferente. Depois de tanto tempo, e Deus tocou na madre dela. Feche os teus olhos. Derramas. Rebadabas. Orelecanda rabachão da rabacor ele raçui dequece. Deus, faz a tua obra acontecer de uma forma soberana nesse lugar. Rebadabas orelebas. Pastor Maurício, eu preciso entregar essa palavra aqui. Quando o irmão, eu não sei quem foi, orou pelas ofertas, eu lembro que a cena ele colocou as duas mãos assim. E quando ele fez isso, eu vi que subiu um fogo de dentro daquele gasofilácio. E aquele fogo fazia assim. E quando eu olhava, parecia que não tinha mais nenhum envelope. E foi uma visão que confirmou algo que Deus falou comigo quando eu fui ao banheiro. Eu vejo um carimbo de Deus nas finanças desta igreja. E o Senhor falava ao meu espírito, eu não sei se esse lugar é próprio, mas Deus está dando uma propriedade para esta igreja. Sabe? Rebas. Deus está dizendo que não vai ajuntar em saquitel furado. Requebas. Rebandarás, que todos os recursos eles vão ser entregues para algo que vai ser perene. Eu vejo Deus visitando essa igreja com uma prosperidade muito grande. É como se Deus dissesse assim: eu aprovo como é conduzido. Eu aprovo a condução. E eu estou dizendo isso de altar para testificar a sua fé que é fiel a essa obra. Eu pouco venho aqui, mas Deus mandava dizer isso. Deus está criando uma situação. Eu vejo uma mesa, homens sentados, e vai ser tudo resolvido de uma forma muito rápida. Cadê a pastora Viviane? Vamos orar pelas mulheres, pastor, amém? Glória a Deus. Chama as mulheres, sentindo o coração, chama as mulheres. Pode chamar. Eu queria chamar você que é a mulher que pertence a essa igreja, amém? Eu senti isso no meu espírito. Todas as mulheres que fazem parte desse ministério. Erebarabás. Deus, vai tocando na madre espiritual dessas mulheres. Vai tocando, Senhor amado, Deus bendito.